Bom domingo, família Imelcamp. Vamos tomar alguns momentos para meditar sobre a palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 1, versos 8 a 10. Assim diz a palavra de Deus: Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Uma das coisas fantásticas que existe no mundo contemporâneo é a tecnologia da informação. Qualquer acontecimento, onde quer que ocorra, pode ser conhecido no resto do mundo em questão de minutos. Recentemente, a pandemia do novo coronavírus está deixando a população mundial assustada, preocupada, porque não está afetando somente a saúde da população, mas também a economia mundial, relações entre países, segurança interna, entre tantas outras coisas. No mundo evangélico, tem surgido o comentário de que a pandemia é obra do diabo, que é um castigo de Deus por causa do pecado da humanidade. Mas o denominador comum é que precisamos dobrar os joelhos e, em oração, buscar a misericórdia de Deus. Geralmente nós não temos dificuldade em orar quando temos problemas. Talvez os momentos de dificuldade, tribulação, crise, provação ou tentação sejam os momentos em que fazemos as nossas orações mais fervorosas. Então, que este seja o momento de levantarmos orações fervorosas, carregadas de confiança em Deus, para que o Evangelho de Cristo se espalhe pelo mundo afora e que haja alegria nos céus pelas vidas salvas em Cristo. E claro, pela solução do coronavírus. Certamente Deus deseja que oremos, pois a palavra de Deus diz o seguinte, em Jeremias 33:3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. A oração é tão importante que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Contou também diversas parábolas sobre o dever de orar e demonstrou através da sua própria vida a importância de orar. Vejamos como Deus é bondoso. Reconhecemos que Deus é soberano e que tudo no universo se desenvolve conforme o seu propósito e plano. Contudo, em sua soberania escolheu fazer algumas coisas somente em resposta à oração. Por isso somos exortados a orar. Do texto de Romanos que lemos há pouco, podemos extrair algumas lições sobre a vida de oração. Primeiro, seja grato. Talvez pensemos que neste momento difícil que o mundo atravessa e que nós cristãos igualmente sofremos o risco de contaminação com o coronavírus, como qualquer outra pessoa, como temos motivo para agradecer a Deus? Olhamos muito para a quantidade de vidas que estão sendo ceifadas. Esquecemos de olhar para a grande quantidade de vidas que estão sendo curadas. Existem médicos pesquisadores ao redor do mundo se desdobrando em seu trabalho e compartilhando suas descobertas na busca da cura definitiva. Mas orar é depender da capacidade de Deus e não dos nossos recursos. Quantas pessoas não possuem a consolação e a paz que a fé em Deus nos traz? Já pensou nisso? Seja constante.
Ser constante na vida de oração significa orar sem cessar. Ser contínuo, orar ininterruptamente. Algumas pessoas oram 2 ou 3 vezes por alguém ou por alguma necessidade. Quando notam que Deus está em silêncio e a situação não muda, desistem de orar assumindo que, não foi da vontade de Deus. Às vezes é preciso batalhar com Deus em oração, tal como Jacó fez na beira do rio Jaboque antes de encontrar com seu irmão Esaú. Lembro-me de ter lido um testemunho escrito por 2 amigos de Dwight Moody, famoso pregador americano, que aceitaram a Cristo após sua morte. Moody orou pela salvação desses 2 amigos por 50 anos, e eles sabiam disso. Jesus ensinou que precisamos ser perseverantes na oração e orar conforme a vontade de Deus. Em 1 João 5,14, encontramos: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. É isso que precisamos fazer. Terceiro, seja submisso. Talvez esta seja a parte mais difícil da vida de oração, se for da vontade de Deus. Já ouvi pastor dizendo que orar a Deus e dizer seja feita a tua vontade é demonstrar falta de fé. Algumas denominações evangélicas ensinam que devemos declarar o que Deus precisa fazer. Deus é soberano ao nos responder. E ao nos responder, Ele responde da maneira que Ele quiser. Também pode deixar de responder. Qualquer que seja a forma como Deus responde, Ele sempre estende a sua graça para nós. Se orarmos, seja feita a tua vontade, significar falta de fé, a oração dominical que Jesus ensinou contém uma falha. E o próprio Jesus teve falta de fé quando orou no jardim de Getsemane. Ser submisso a Deus significa se colocar debaixo da autoridade de Deus, porque Deus possui autoridade sobre todas as coisas. Mas quando nós oramos, seja feita a tua vontade, podemos ter a certeza de que a graça de Deus sempre será suficiente em nossas vidas. Deus sempre ouve as nossas orações, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. Deus nem sempre responde nossas orações como pensamos que Ele deva responder. A pergunta é: confiamos na maneira como Deus responde às nossas orações? Com um coração contrito e quebrantado, continuemos orando em favor das pessoas da nossa igreja, pelas famílias e familiares, pelos parentes e pelos amigos, pelos colegas de trabalho, da escola, pela classe médica que assiste os infectados, para que a graça e a bondade de Deus sejam estendidas sobre suas vidas nestes momentos atribulados que estamos vivenciando. E lembrando, com gratidão, as boas coisas que Deus já fez em nossas vidas. Amém.